A palavra preconceito é assim definida: uma parcialidade que evita a consideração objetiva de uma questão ou situação. Basicamente, a forma preferida da pessoa ver o mundo. Um preconceito vai impedir sua habilidade de ver uma coisa como realmente é. Hitler e os nazistas tinham tanto preconceito contra os judeus que acreditavam que eles eram sub-humanos. Isso quer dizer que não importava o que os judeus fizessem para dissipar essa mentira. Eles eram perseguidos. Em nossa sociedade moderna, pensamos que estamos acima disso e com a mídia global, câmeras de vídeo e agências internacionais, a verdade vai aparecer. Mesmo assim, com tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, o preconceito ainda subjuga a verdade. Mentira número 9. Os judeus roubaram Jerusalém. O argumento de que os judeus roubaram Jerusalém é só uma mitologia popular. Não é confirmado por nenhum documento histórico. Meu povo, o povo árabe, cometeu uma atrocidade contra o povo judeu, que já está durando 1.400 anos. E é uma desgraça que o mundo ainda não viu. Quando Israel se tornou independente nos anos 40, em resposta a um mandado da ONU que foi feito tendo como base o fato de os judeus já terem comprado grande parte dessa terra do povo árabe, várias nações juntaram forças para destruí-los. Elas fizeram isso na Guerra de Independência e em guerras subsequentes e nunca tiveram sucesso. Na verdade, o exército árabe foi humilhado. Como não conseguiu derrotar os judeus militarmente, resolveram usar a propaganda. Vamos começar de forma mais sutil a vilanizar os judeus, marginalizá-los, dizer que são pessoas más ou ladrões. Essa é uma guerra que tem sido disputada na opinião pública há anos. E o resultado é que, tendo sido incapaz de derrotar os judeus militarmente, agora, através da mídia, eles falam, bom, talvez os judeus não tenham direito a isso. Mesmo sendo uma loucura, depois de ouvir milhões de vezes que os judeus roubaram a Terra Santa dos árabes, que eram os herdeiros por direito, as pessoas aceitam que seja verdade porque escutaram isso. Não é o célebre caso de criticar a Arábia Saudita ou o Egito, ou alguns desses regimes opressores que claramente são muito mais draconianos do que qualquer outro país da região. É popular denegrir os Estados Unidos. É popular denegrir Israel. E as pessoas não são justas quando veem o que está acontecendo em outras nações, porque é absolutamente horrível. Israel começou com as cartas contra eles. As cartas estavam contra eles. Você tem 22 países ao redor e 50 ou 70 países ligados a eles. Então, seja lá o que Israel fizer, Israel será castigada. Olhe para o mapa do Oriente Médio. Consegue ver Israel? Mal dá para ver Israel. Esse não é um problema por causa da terra. Há uma autoridade proeminente no Egito que é muito antissemita e que concorda comigo. E ele diz, isso não é por causa da terra, esse conflito com os judeus não é por causa da terra. É porque queremos aniquilar o povo judeu em Israel. Essa é uma guerra santa. Ele foi franco bastante para admitir. Jerusalém é uma cidade judaica que pertence aos judeus. E os muçulmanos não aguentam ver isso. Jerusalém está lá há muito tempo. E Jerusalém está lá antes do islamismo aparecer. Há registros arqueológicos, todos com data anterior à conquista islâmica. A noção de que os judeus roubaram a terra do povo islâmico não pode ser levada a sério historicamente. É só uma retórica popular que não tem fundamento em nenhum fato. Se você procurar na Bíblia, vai ver rapidamente que a Bíblia diz que essa terra foi dada para Abraão. Pode ver em Gênesis 12 e outras passagens para ter certeza disso. Também pode ver que os judeus viveram na terra, eles tinham a teocracia do Antigo Testamento que estava lá. Depois do cativeiro na Babilônia, eles voltaram. Os judeus estiveram na terra até 70 depois de Cristo. A história de Jerusalém, com a arqueologia
e vários registros literários, é muito bem fundamentada. Temos registro bíblico para ter certeza. Os registros de Maomé são de alguém que nasceu em 570 depois de Cristo. São centenas e centenas de anos depois de Jesus que esteve em Jerusalém, a propósito, em mãos judaicas, em um templo judaico e com a elite judaica. Jerusalém é mencionada na Bíblia 736 vezes. Quantas vezes no Alcorão? 0. Há, de fato, uma ligação entre os judeus e Jerusalém. É tão direta quanto as palavras judeu e Jerusalém. Quando conquistaram Jerusalém, eles escolheram o local mais santo da área santa dos judeus, as ruínas do templo, e foram lá, no topo do templo, do monte do templo, e construíram uma mesquita. Essa mesquita foi construída 100 anos depois que Maomé morreu. E com essa mesquita, eles tinham a esperança de apagar da memória de todos os judeus a esperança de reviver o monte do templo e reconstruí-lo. E isso mostra quem conquistou quem tomou a Terra Santa das mãos da outra nação. Então o foco de muitos do mundo muçulmano é remover os judeus daquela terra em Israel. Eles não querem a solução de 2 estados. Eles não querem judeus e muçulmanos vivendo lado a lado. Eles não querem que um templo seja construído onde era o chamado Monte do Templo, ou onde o Domo da Rocha está. Eles querem que os judeus saiam de lá. Eu cresci achando que Jerusalém era uma cidade muçulmana e que alguns estrangeiros que se chamavam judeus vieram e ocuparam a cidade. Infelizmente, essa é uma grande mentira que os muçulmanos aceitaram e com a qual convivem. Até há pouco você entrava no site das autoridades palestinas e olhava para o mapa e só via Palestina e nenhum local pertencia a Israel. Então você pode ver que o objetivo deles é remover os judeus da terra. E qual é o objetivo dos judeus? Eles só querem viver em paz e sempre estiveram dispostos a desistir da terra pela paz, seja nas colinas de Golã, em Gaza ou nas coisas que têm acontecido na Cisjordânia. Se os palestinos estivessem interessados na paz, as coisas seriam um pouco diferentes. Por exemplo, como demonstração de que desejava paz, Israel deu Gaza para o povo árabe. E qual foi a resposta para isso? Milhares e milhares de mísseis. Do mesmo jeito na área da Cisjordânia, Belém e adjacências. Parece que quando você entrega uma terra pela paz, espera receber paz em troca. Mas os registros dizem não, esse não é o caso. Toda vez que eu vejo um templo ou vou a um templo, as palavras são justiça, paz, misericórdia, compaixão, shalom. O que podemos fazer para ter paz com os árabes? É tudo que eu escuto dos judeus. Quando você vai a uma reunião na mesquita, na Arábia Saudita, no Egito, na Síria, ou em qualquer país muçulmano, tudo que você ouve é: vamos aniquilar os judeus, vamos destruir os judeus e vamos acabar com a existência deles. Por que o mundo não acredita na palavra deles?